Há histórias que transcendem o tempo e clamam por justiça. No segundo e último episódio de Vozes Silenciadas, mergulharemos em um oceano de coragem, onde vozes que foram caladas ressurgem como ondas poderosas. São histórias que desafiam a indiferença, que ousam enfrentar o desconforto, que se recusam a serem apenas estatísticas. Toda vez que eu venho falar sobre violência, é um momento muito reflexivo e de visita a uma infância, a uma história que se baseou muito nos abusos, nas violências, mas vou me apresentar para que você possa saber quem eu sou. Meu nome é Jennifer, eu sou uma mulher indígena do povo do sul da Bahia, Tupinambá de Olivença, e eu fui vítima da estrutura, né, e da cultura do estupro aos 3 anos de idade, que até os 11 eu vivi dentro de uma rede de abusadores. O meu primeiro abusador foi o meu padrasto, né? Nessa época minha mãe trabalhava em torno de 16, 18 horas, era ela telefonista, ele era policial militar, não era um indígena, era um homem branco, do qual a minha mãe se relacionou. Eu fui vítima de violência sexual aos 10 anos de idade, dentro da minha casa, praticadas por um tio, irmão de meu pai. Na época eu não falei sobre a situação porque eu não entendia que se tratava de abuso, eu só sabia que não era uma coisa boa. E quando eu comecei a de fato entender a situação, eu tive medo de falar, vergonha, e eu ficava na parte da tarde sempre em casa, e minha mãe na época ela vendia roupa a domicílio, então ela saía para visitar as clientes e eu ficava em casa com a minha irmã mais nova e uma moça que era como se fosse uma cuidadora, uma babá pra gente. E então, só que ela ficava mais por conta da minha irmã, que era bem menor que eu, e eu ficava ali, e esse meu tio, ele tinha livre acesso à casa, ele chegava, entrava e ali ele me abordava sempre. E eu tenho muitas memórias desse período. Me lembro de quando ele entrava no meu quarto para me pegar no colo, para me levar para a cena do abuso, né, que era geralmente no quarto da minha mãe. Me lembro de vários outros homens perceberem que eu estava dentro de uma rede ali, né, do abuso, e se aproximarem para perpetuar, né, essa cultura do estupro. O Brasil tem números inaceitáveis de violência sexual, ainda que subnotificados. A maioria da violência é intrafamiliar. Mais de 80% dos abusadores de crianças são parentes, estão dentro de casa, são conhecidos das vítimas, pessoas de confiança. A figura dos abusadores, eles procuram se valer da confiança dos pais, né, utilizando-se dessa confiança para então abusar sexualmente das crianças e dos adolescentes. E eu me lembro de sempre que eu ia dormir, eu dormia um pouco assustada. Me lembro também que eu era uma criança um pouco revoltada, porque era uma forma que eu tinha para externar esse grito de socorro, essa violência que eu sofria. E eu comecei a perceber que o que eu estava sofrendo era algo errado quando comecei a dar na escola sobre a formação do corpo e sobre os órgãos e ter esse entendimento, né, na área das ciências, mas principalmente quando eu tive um abscesso, né, na minha vagina, e eu tinha entre 10 e 11 anos, e a gente foi ao médico. E eu me lembro de estar enfermeiras e médicos ali ao meu entorno, e o médico falou o seguinte: o que acontece com essa criança que ela já tem uma vagina de uma mulher de mais de 40 anos? E eu tinha entre 10 e 11 anos.
Ali foi um start. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada. Porque ali chamaram a minha mãe, conversaram. Só que a minha mãe também era vítima, né, desse abusador. E com certeza o abuso que ele perpetuava dentro da minha mãe era a violência doméstica. Não me recordo da violência doméstica ser baseada na física, mas certeza que ele tinha ali uma violência psicológica, né? E a minha mãe também foi vítima de abuso. Que eu fui molestado, eu fui estuprado, fui usado por um monstro, uma pessoa monstruosa, que na época era um adolescente de 20 e poucos anos de idade, e eu tinha na faixa de, acho que uns 9 anos, 8, 9 anos, mais ou menos. Eu morava numa casa muito simples, numa outra rua próxima daqui de onde eu moro, e eu morava com meus irmãos e com meu pai, e tinha um adolescente que morava próximo da minha casa, e ele se aproveitava de mim, ele abusava de mim sexualmente, sabe? Por muito tempo, eu acho que mais ou menos 1 ano, ele se aproveitou de mim várias vezes, usava artifício de dar presentinhos para criança, sabendo que a criança gosta, papagaio, pipa, né? Bolinhas de gude, brinquedinhos, coisas, qualquer coisa do tipo que a criança gosta. Então eu caía nessa conversa fiada. Até que chegou uma vez que esse monstro resolveu chamar um amigo meu, um garoto também pequeno, uma criança. Resolveu chamar essa pessoa para fazer relacionamento a 3 e a 4, na verdade. Porque ele, esse monstro, chamou o primo dele para participar dessa coisa terrível, dessa monstruosidade que ele fazia. E esse primo dele aceitou. Então foi quando aconteceu isso, de que a gente foi para a casa dele, ele estava sozinho em casa, ele e o primo dele, aí foi eu e esse amigo meu lá para a casa dele, e acabou acontecendo. Eles ofereceram coisas pra gente, eu e esse amigo meu éramos crianças, pequenos, quase a mesma faixa de idade os dois, e a gente aceitou, simplesmente para ganhar as coisas que eles ofereceram. Na época eu não falei sobre a situação porque eu não entendia que se tratava de abuso, eu só sabia que não era uma coisa boa. E quando eu comecei a de fato entender a situação, eu tive medo de falar, vergonha, e a gente fica sempre naquela culpa, né? De que as pessoas vão achar que a gente provocou aquela situação. Então eu me calei durante muitos anos. Meu pai, de início, ele questionou, assim, foi ao encontro do irmão e fez esse questionamento a ele. Ele de início negou, mas depois ele assumiu que tinha feito e usou o argumento de que naquela época não havia essa questão de pedofilia. Mas quando a família toda tomou conhecimento, eu fui muito julgada, fui condenada por todos porque preferiram ficar do lado dele, né, para que o caso ficasse abafado entre a família mesmo. Eu me lembro que, para contar como eu sofria o abuso, eu cheguei à minha irmã, que é mais velha, e falei, irmã, eu preciso contar. Mas no fundo, os funcionários, as pessoas que estavam no meu entorno, sentiam que tinha alguma coisa estranha. Mas é muito mais fácil você culpabilizar essa criança que você não percebe que ela está dentro de uma violência sexual, de uma violência, e você estereotipar essa criança, né? Colocar uma culpa que não é dela. Só que nesse dia que aconteceu isso, parece que Deus olhou pela gente, sabe? Que naquela mesma hora que estava acontecendo aquilo, o outro irmão desse amigo meu chegou lá, na casa, e viu o que estava acontecendo naquela situação. Aquela situação terrível, aquele abuso, aquela monstruosidade que está acontecendo com a gente. E saiu da casa correndo, na mesma hora. Esse outro irmão dele também era na mesma faixa de idade que a gente, pouca diferença. Correu para casa e contou para a mãe e para o pai o que estava acontecendo, o que ele viu. Aí o pai dele e a mãe dele foi lá na casa desse cara tirar satisfação, chamando meus irmãos. Nesse dia meu pai não estava em casa, meu pai estava trabalhando, meu pai era padeiro, né? Então meus irmãos correram para essa casa, junto com os vizinhos, pais dos amigos meus.
para poder saber o que está acontecendo. Eu sei que eles conversaram e resolveram chegar ao ponto de que iam abafar essa história, que não ia deixar isso para frente. E eu cheguei pra minha irmã e falei, eu preciso te contar uma coisa. Pereba, ele me abusa. Esse homem, ele comete abuso comigo. E a minha irmã falou, se for verdade, você vai lá e conta pra ele. E aí eu fui lá. Quando eu contei, né, falei, olha, eu contei pra minha irmã o que você fazia, o que você faz comigo. Eu contei pra minha irmã o que você faz comigo. E ele se assustou, né, ficou... eu não me recordo se ele me disse alguma coisa, mas eu lembro que ele ficou muito atordoado, que a gente morava na roça nessa época. E ele se trocou. A minha mãe estava no trabalho e ligou para minha mãe para falar que a filha estava inventando várias mentiras, né? E que ela já sabia como eu tinha muitos problemas e que agora tinha sido a última a dizer que ele tinha abusado de mim. Quando a minha mãe voltou para casa, ela já tinha voltado dentro da voz que soava do abusador. E aí eu já não tive mais a chance de defesa. Que não ia fazer denúncia, não ia chamar a polícia, por medo do meu pai fazer uma besteira, né? Depois, por causa disso, de repente meu pai me espancar, me botar fora de casa ou qualquer outra coisa do tipo. Falei, meu pai tinha problema com alcoolismo, ele é alcoólatra, bebia demais, também para a gente não virar chacota, aquelas coisas que acontecem de família quando acontece esse tipo de coisa, né? Os pais às vezes descobrem esse tipo de coisa, sabem o que acontece e resolvem abafar a história para poder não ficar mal falado na vizinhança, mal falado na família, quando na verdade os filhos não têm culpa disso que acontece, ou que aconteceu, porque eles foram estuprados, como eu fui, infelizmente. E assim, eu tenho na minha cabeça hoje em dia uma dúvida que talvez algumas pessoas tenham, que tenham passado por isso, no caso de homens homossexuais, que assim, hoje em dia eu me entendo, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei a pessoa que eu sou, eu não tenho dúvida nenhuma da minha sexualidade hoje em dia, sabe? E assim, eu fico pensando assim, eu acho que bate, sabe, aquela dúvida na cabeça, pô, será que eu sou hoje homossexual, eu sou gay hoje em dia, por causa disso? Eu, por exemplo, eu cresci muito à margem, né? Eu sempre fui muito retraída e meus relacionamentos sempre foram muito difíceis, tanto em família quanto relacionamentos de amizade, até relacionamentos mesmo com pessoas. Então eu acredito que tudo isso foi gerado por esse trauma que eu carreguei durante a vida toda em silêncio, né? O peso de tudo isso é muito desgastante para a vítima. Uma criança, por exemplo, que ela foi abusada sexualmente na infância por um homem, vamos colocar nessa figura masculina, apesar que existem abusadoras e abusadores. Temos ambos gêneros abusando sexualmente de crianças. Nós temos que quebrar esse mito de que somente homens abusam. Nós temos que observar o quanto há essa discussão, esse mito, por exemplo, envolvendo a questão da preferência sexual. Crianças abusadas sexualmente na infância por um homem, elas vão ter preferência sexual por outros homens? Isso não tem consenso dentro da ciência. Não existe estudos científicos que apontem realmente dentro da psicologia e de outras ciências que uma pessoa abusada sexualmente na infância por aquele gênero irá desenvolver uma sexualidade, uma homossexualidade, por exemplo, tá? Nós precisamos tomar cuidado, inclusive, com essa construção. A construção da nossa sexualidade, né, ela é ampla, ela é vasta, há caminhos, muitas vezes, que a gente não compreende. Nós não temos uma regularidade, né? Aconteceu isso, então vai ser dessa forma, determinista. O ser humano não é assim. Até hoje fica, de vez em quando, vem aquela dúvida na minha cabeça, assim, igual eu falei. Pô, será que se não tivesse acontecido? Será que se aquilo não tivesse acontecido quando eu era pequeno, hoje eu não seria hétero? Não seria heterossexual, né? Não seria gay, no caso. Mas depois, assim, é confuso, sabe? É difícil de explicar, é difícil de falar assim.
Mas vem, não vou mentir, vem. De vez em quando vem essa dúvida na cabeça. Mas igual eu já falei, eu tenho certeza do que eu sou hoje em dia. Eu sei do que eu gosto, eu sei meu sentimento que eu tenho por outra pessoa, eu sei o que eu sinto no meu coração. Assim, mas é impossível, não tem como isso sair da cabeça, sabe? Esse pensamento que fica. Se poderia, se não poderia, se tivesse acontecido ou não tivesse acontecido. Porque no futuro a gente não pode, o passado no caso, né? A gente não tem como mudar. O passado é passado. A gente tem que andar pra frente. E nessa violência que foi penetrada ali, né, dos 3 aos 11, porque quando a minha mãe retornou, né, desse trabalho, e a gente teve essa conversa que foi muito violenta, porque ela já não acreditava mais em mim. Não, ela não acreditou em mim. E dentro dessa cultura é muito natural essa reação, principalmente da mãe. Porque se é o pai que é um dos maiores abusadores e padrasto, a mãe é que passa por essa responsabilidade de ter que lidar com toda essa violência, e que também ela é vítima de uma violência psicológica que esse abusador, ele consegue, né, criar ali uma teia dentro dessa família, né? E a minha mãe me mandou para casa da minha avó paterna. Foi a minha avó paterna que me acolheu e começou a me direcionar. Eu fui uma adolescente que vivi também dentro de uma violência, porque dentro da cultura do estupro, são muitas e muitas meninas que se tornam mulheres, que se tornam jovens, vítimas da exploração sexual. E eu me tornei uma vítima dessa exploração, que eu consegui ter noção aos 28. Mas só tem exatamente 3 anos que eu consegui me livrar de toda exploração sexual de uma vida. Foi quando eu consegui me entender. Foi quando eu consegui entender, através do Instituto Liberta, que o que eu sofri foi uma violência, foi uma cultura. E aí, esse start, e aqui eu quero agradecer muito a Luciana Temer e ao Instituto Liberta pelo trabalho que eles fazem, porque foi libertador entender todo esse ciclo e saber que tudo, que até na fase adulta, todos os traumas que eu carrego, todas as dores que eu carrego, vem de uma cultura que foi perpetuada na infância, foi penetrada nessa criança. Quando eu cheguei a pensar sobre denunciar, já não havia mais tempo para fazer isso. Muitos anos haviam se passado, então isso não chegou a acontecer. Mas eu me arrependo muito de não ter tido essa iniciativa de fazer essa denúncia antes. E assim, meu conselho para os pais que têm algum filho ou filha que esteja passando por isso ou que passou por isso: vocês que são pais e são mães, tomem providência enquanto tem tempo. E é por isso que a gente precisa se unir para que essa cultura ela tenha um fim. Porque a gente está falando de crianças que vão se tornar adultos como eu. E sinceramente, eu não gostaria que tivessem mais adultos como eu. Eu não gostaria que tivessem mais adultos que sofressem tanto com essa violência, com essa dor, com esse não encontro com seu eu. É muito difícil, porque por muitas vezes eu tentei sair desse ciclo, mas eu não consegui, porque a minha vida toda foi baseada nesse ciclo de abuso. E você romper é muito difícil. Hoje eu sou fundadora do Instituto Mila, que é Movimento Infância Livre de Abusos, e a minha maior missão é proteger crianças para que não passem o que eu passei. A gente vem fazendo essa conscientização através de palestras, de materiais informativos, para levar o conhecimento tanto à criança quanto às famílias e colocar realmente em pauta a questão da necessidade de falarmos sobre o assunto e de fazermos denúncias em casos de situações ocorridas. O Brasil está em 2º lugar no ranking de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. É muito importante toda a sociedade entender o seu papel. Entender que não é um problema somente dos pais, mas que é um problema de todos, porque em algum momento da vida
você vai esbarrar com uma criança. E precisamos mudar essa situação. Como fazer isso? Através de informação, palestras, oficinas. As mídias estão aí e são poderosas para isso, para levar essas informações. É muito necessário ter leis mais rígidas, projetos, né, dentro de escolas. Então é muito importante as escolas entenderem o seu papel, as instituições religiosas, poder público, poder privado, todos, é um problema de todos. Precisamos levar informação. Toda vez que uma denúncia ela é recebida pela delegacia, é realizado um filtro inicial. Nós verificamos inicialmente se existem ali indícios de veracidade daquela denúncia. E havendo esses indícios, é instaurado então um procedimento de investigação por meio de um inquérito policial. Nesse inquérito policial, a Polícia Civil ela realiza várias diligências investigativas, trabalhos de inteligência, trabalhos de campo, trabalhos cartorários, tudo no sentido de poder apurar da melhor forma aquele fato criminoso, né, que foi atentatório contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes. Temos vários canais de denúncia, a gente tem as nossas próprias delegacias físicas, as companhias da Polícia Militar, também tem denúncias que podem ser feitas pelo Disque 100 de maneira anônima, pelo 197 da Polícia Civil, pelo 190 da Polícia Militar, enfim, os canais são vários. O que a gente estimula é que todo mundo que viu ou ouviu ou está sofrendo, denuncie. É só assim que a gente consegue evidenciar um fato obscuro, um fato escondido, trazer luz para ele. Não deixe isso passar. Não fiquem com vergonha de seu filho ser achincalhado, ser piada, falarem besteira dele na vizinhança, seja na família, seja o que for. Protejam seus filhos. Denuncie, chame a polícia e bote esse covarde, esse monstro, esse lixo que fez com seu filho no lugar dele, que é na cadeia. Não deixe isso passar, porque lá na frente você vai estar, sem querer, indiretamente, destruindo a vida do seu filho, da sua filha. Então, não se cale. Uma voz chama a outra. E agora você sabe que o abuso sexual infantil é uma realidade e precisa ser mudada.